Nessa trajetória, vou há 32 anos. Então, eu cresci junto com o Santander, junto com a Aimoré. O maior ativo de uma liderança são as pessoas. Um correntista que utiliza mais a sua conta tem uma nota de crédito para outro banco que não tem conta. Tem um conglomerado de pesquisa que eu libero não crédito. Ou é querer fazer contas, né, ou dívidas que ele não consegue pagar. A gente precisa separar duas coisas, né? Que a inteligência artificial é a bola da vez e vai ajudar a gente em vários aspectos. Ninguém vai substituir ninguém, porque hoje o cliente ele não quer esperar muito. Todo mundo é imediatista. Hoje é mais rápido você ter um crédito aprovado de um carro do que uma compra de uma geladeira. É a pergunta de R$1 milhão, eu acredito. O consumidor espera que o vendedor seja um consultor de negócio para ele. É uma diferença de prestação que às vezes é uma pizza que você vai comprar e você economiza um ano. Essa venda consultiva e dar essa grande dica para o cliente é sine qua non. Aquilo ali tem uma quitação ou tem um pagamento antecipado das suas parcelas. O cliente, ele tem que sim fazer a parte dele, né? Consultar a loja, se é uma loja de confiança. Tem mais fraude em plataforma. Adianta tanto de entrada. Que plataforma? Um mercado que precisa de cada vez mais de informação e cada vez mais de evoluir. O mercado de veículos está em constante mudança e entender como o cenário econômico, o comportamento do consumidor e o crédito se conectam faz toda a diferença. E para falar sobre isso com quem vive esse mercado todos os dias, a gente recebeu aqui uma das principais lideranças do setor financeiro automotivo do Brasil, trazendo uma visão muito prática sobre crédito, análise de perfil e o que está por trás das decisões do banco. Hoje a gente recebe Mônica Citônio, Head Comercial do Santander Financiamentos. Mônica, primeiramente, agradecemos demais pela presença e conte pra gente assim, como foi para chegar na liderança de uma financeira de veículos. Eu estou super feliz de estar compartilhando muita coisa aqui com você. Obrigada pelo convite. Eu sou seguidora de vocês e é muito bacana ver o desenvolvimento da empresa, você como empresa, você nesse podcast, muito legal. Então, eu sou Mônica Citônio, sou Head Comercial do Santander, atendo o Nordeste inteiro. E quando a gente fala de história, a Aimoré do Santander tem 62 anos de mercado e eu, nessa trajetória, vou há 32 anos. Então, eu cresci junto com o Santander, junto com a Aimoré, e sou líder há mais ou menos desde 2006. Passei por algumas filiais, depois me tornei gestora de regiões e hoje eu sou regional do Nordeste. E nessa trajetória, a gente tem que desenvolver muitos aspectos. Resiliência, adaptabilidade, tem que tratar gestão de pessoa, que eu acho que é o maior ativo de uma liderança são as pessoas. É muito legal isso, é muito legal ver você construir carreiras também, desenvolver pessoas. Eu acho que hoje a maior meta, né, e a maior missão de um líder na organização. Inclusive a gente aqui tem isso de falar que pessoas para a gente, seja dentro da empresa, ou seja, cliente, que é o nosso principal ativo, é prioridade. Cliente, ou seja, pessoa sempre vai ser prioridade, a gente costuma dizer isso. E Mônica, e como você está enxergando o momento atual do mercado no Brasil? A gente teve várias fases desse mercado e ele é muito divertido, né? No passado a gente via um mercado extremamente manual, um mercado que a gente precisava de muitos papéis, com o comportamento de um consumidor que passeava nas ruas para ver o seu carro. E hoje a gente vê um comportamento de um mercado do consumidor que vai na loja para comprar. Então ele consulta o carro através de aplicativos, através da internet e finaliza a sua compra com uma visita agendada na loja. E esse é um momento onde as financeiras tiveram que se adaptar a isso
tirar aquela força manual de um negócio para dar resultado, e outra num país onde existe um evento fora, que é a movimentação de taxas, a contribuição que os governos dão e não dão para a gente esticar ou não o financiamento. Então, a gente se adapta a esse mercado com uma taxa de Selic que nunca foi baixa, certo? E a gente tem que desenvolver algumas políticas para resolver a maior questão, que é liberar financiamentos, que isso é uma parte do negócio de vocês, né? Parte desse negócio, quanto mais os bancos são parceiros de vocês, mais vocês tendem as vendas crescerem. Mônica, vamos falar agora um pouco de crédito. Como é que funciona na prática essa análise? Ah, legal. Excelente pergunta, que é uma dúvida principal de todo mundo, né? Poxa, eu tenho tanto, eu não devo nada a ninguém, né? Eu não devo nada, meu crédito não é aprovado. Muitas vezes você tem esse questionamento lá que você estava conversando comigo aqui no início do cliente. Cada banco tem a sua política de crédito, né? Cada banco, para cada cliente, tem a sua nota de crédito. Um correntista que utiliza mais a sua conta tem uma nota de crédito para outro banco que não tem conta. É por isso que existe o Open Finance, quando a gente quer olhar, né, a movimentação e o cliente autoriza, porque aqui no Brasil a gente tem uma lei, que é a Lei de Proteção de Dados, a gente não pode fazer isso se o cliente não autorizar. Então, com essa política, eu verifico quando o cliente atende todos os pré-requisitos, se ele tem o comprometimento necessário para eu liberar aquele crédito para a gente. Em alguns momentos eu me arrisco mais, ele tem uma nota, não tem um comprometimento de mercado, a gente se arrisca mais. Em outros momentos, entendendo o compromisso dele a curto, médio e longo prazo, aí eu libero o crédito. Vou repetir, cada banco, cada financeira tem a sua política de crédito. Só para alguns entenderem que muitas vezes aprovou em tal banco, não aprovou em outro. É porque aquele banco está mais elástico a abrir o risco de crédito para aquele cliente ou um determinado banco não está. Então, ele tem uma nota, né, que muitos qualificam isso como score, outro dá o nome nota, mas tem uma pontuação que o algoritmo enxerga isso e libera o crédito. Academicamente, esse é o conceito da liberação de um crédito. Então, o cliente várias vezes chega na loja, falando do Serasa Score, né? E aquele Serasa ali, na verdade, é só, digamos que uma base nacional, e o que os bancos usam são critério interno deles ali para avaliar cada cliente. Usam Serasa, porque é super importante. O cliente não pode estar negativado no Serasa, né? Negativado no Serasa significa que ele deixou um compromisso vencer, e isso não é legal. A pontuação dele, ele perde pontos com isso. Então, utilizam o Serasa, utilizam a experiência do cartão de crédito, utilizam as experiências das contas registradas no Bacen Futuras. Então, tem um conglomerado de pesquisa que eu libero ou não o crédito. E a gente chama isso a gente chama isso de algoritmo, tá? Então, cada vez mais isso está sendo qualificado, porque se eu quero ter uma taxa baixa de mercado, uma taxa competitiva, eu tenho que correr mais risco e ter menos inadimplência. Esse é um ponto essencial para banco, ter uma estrutura saudável dentro de um mercado financeiro. Dentro disso, qual é o maior erro e risco no comportamento do consumidor hoje? Bem, o maior erro do consumidor é querer fazer contas, né, ou dívidas que ele não consegue pagar. Esse é um ponto sine qua non. E o outro é ele dá qualidade nas informações que eles passam para vocês, que isso é um ponto sine qua non. Quanto maior a qualidade de informações, quando eu estiver comprando um carro e eu passo para o vendedor e o vendedor passa para o banco, melhor é a análise daquele crédito para o banco.
Então, muitas vezes, o cliente não quer responder que tem um e-mail, ou que... você me faz muitas perguntas, né, às vezes. Você quer muito detalhe, mas é nos detalhes que a gente aprova o crédito. Muitas vezes, a entrevista na compra é essencial para a gente definir um crédito a mais que aquele cliente queira receber na finalização da compra do seu carro, tá? Então, é importante, ele pagar as contas em dia, para ele ter uma nota muito boa no mercado, e 2, ele ter em mãos, né, todos os documentações e as informações necessárias lá no preenchimento da proposta. A gente sabe que a gente está numa crescente da inteligência artificial, e dentro das decisões dessa análise de crédito, ela está atuando ou ainda está só como suporte? A gente precisa separar duas coisas, né? Que a inteligência artificial é a bola da vez. E é uma bola que vai ajudar a gente em vários aspectos. E hoje a gente separa a análise de crédito entre o algoritmo da análise de crédito, né? Que é um padrão importante com uma nota boa para eu liberar o crédito, e a ajuda que a inteligência artificial dá para a gente no suporte de levantamento de dados. Esse é outro ponto. Então, assim, hoje, na política de crédito, o que reina é a base de algoritmo. Então, quando eu fecho o quadrante de um algoritmo bom naquela curva para eu aprovar o crédito, eu libero o crédito, tá? O que a inteligência artificial hoje está fazendo muito é nos ajudando proporcionalmente a trazer qualidade de cliente ou listas de cliente onde eu possa atuar antecipadamente, tá? Como assim? Uma listagem de cliente com históricos bons, eu libero antecipadamente o crédito e informo a vocês. Então, a inteligência artificial está nos ajudando muito. Um tempo que eu perdia no algoritmo a levantar, a inteligência artificial está dando esse suporte para eu levar para vocês essa carga de clientes e facilitar. São duas versões, né? Ninguém vai substituir ninguém. Existe um programa para liberação, uma política com um programa de liberação e uma outra força que está fazendo isso no paralelo para reduzir a carga de tempo que eu posso informar a vocês, clientes bons para eu liberar o crédito. Agilizando os processos, né? Isso. Hoje a inteligência artificial ela está reduzindo, inclusive nos ajudando e ajudando a vocês em vender mais carros. Com Olha certeza, que legal, né? Então, quando eu dou informações de qualidade para um cliente que está procurando um carro, onde em uma determinada hora eu não tenho uma mão humana para fazer isso, eu atendo o cliente, a inteligência artificial está me ajudando, está nos ajudando a dizer, esse cliente é dessa quilometragem, ou esse carro é dessa quilometragem, ele tem esse acessório, ele tem esse valor, você quer fazer uma simulação de financiamento, então automaticamente no seu CRM ele já atende em qualquer hora do dia e da noite aquele cliente que busca uma resposta. Então ela vem para nos ajudar e reduzir esse tempo aí de trabalho, né, de atuação nessa resposta. Mônica, dentro disso, existe o risco do crédito se tornar automático demais e perder o olhar humano? Não, ele é. Hoje ele é automático, ele tem um percentual automático, até porque nesse conceito que eu te falei de algoritmo, se o cliente tem umas notas, não tem dívida, não sei o que, é automático. Porque hoje o cliente ele não quer esperar muito. Todo mundo é imediatista. Hoje é mais rápido você ter um crédito aprovado de um carro do que uma compra de uma geladeira, se não for comparar com cartão de crédito, outra coisa. Então, quando demora demais, a mão é humana e você corre o risco de perder a venda. É por isso que a gente saiu na frente. Quando a gente saiu na frente com o aplicativo, né, fomos primeira financeira que em 2016 jogou um aplicativo, onde com 4 a gente saiu de 100 posições, a gente preenchia uma proposta sem dados para aprovar um crédito, preenchendo a gente esperava lá e era negado. Hoje a gente tem uma pré-análise com 4 dados, você tem uma pré-análise e depois vem a proposta. Então, hoje onde entra a mão humana, que é um pouco do que eu falei. É o algo mais que a gente precisa ser analisado. Às vezes o crédito automático aprova um determinado valor e numa negociação você vem,
Mônica, a gente precisa de um pouco a mais, o que a gente pode fazer? Aí sim, por trás dos dados digitais, tem uma digital lá analisando o crédito como um todo. E de acordo com o risco que cada banco quer correr, entendeu? É um pouco disso. Mas já existe grande parte automatizada. E é um pouco o que eu disse. Quanto mais automatizada, eu melhoro o crédito, diminuo as fraudes e aumenta a probabilidade de liberar crédito no mercado. Tá? A gente, como loja, o que nós devemos fazer para poder aumentar essas taxas de aprovação de crédito? Essa é a pergunta de R$1 milhão, eu acredito. E é uma excelente pergunta. Porque a loja, que ela, desde o início, ela tem um processo de atendimento, um processo qualitativo na venda daquele veículo, onde ela coloca qualidades de inputs importantes, onde ela tem a aprovação e ela tem a parceria com o banco, né? Ela faz a simulação, todas as simulações com a gente, a taxa maior de aprovação, de menos inadimplência, ela é assim, nem com a mão, não. Então, assim, quanto mais a loja for seletiva na venda do seu veículo, porque muitas vezes vocês sentem que, assim, essa venda não tá legal. E às vezes você insiste, ou a loja insiste num cliente que sabe que está apertado, não tem condição de pagar aquela prestação e insiste naquela prestação. Então, e nisso, se gerar uma inadimplência, aquele histórico, aquele movimento reflete aí na taxa de aprovação. Então, assim como tem a nota do cliente, tem uma nota para toda carteira sua de cliente, toda carteira de financiamento, para a gente liberar ou não liberar o crédito. Esse é um ponto super importante, tá? Se preparar, quando a gente prepara um time, né, para uma boa entrevista com o cliente, quando a gente entende que aquela venda ela é saudável. E outra coisa super importante que todo consumidor espera que o vendedor seja um consultor de negócio para ele. Um consultor de negócio. E quando eu falo nisso, é que muitas vezes o vendedor tem a oportunidade ali de fazer cálculos muito mais qualitativos para o cliente. Imagina, porque o cliente sempre vem com a impressão de eu quero 60 meses, a prestação mais baixa, e ele entende que o longo prazo, e que foi o podcast que vocês falaram, exato, que foi fantástico. Aqui. Parabéns, porque assim foi o pontapé inicial dessa nossa conversa aqui, que é legal. E às vezes o cliente vem com 60 meses, e quando você faz o cálculo, às vezes, em 48 meses, é uma diferença de prestação, que às vezes é uma pizza que você vai comprar, isso. E você economiza um ano. Então, e o crédito em 48 meses tem uma aprovação, às vezes, melhor do que a de 60 meses, que é uma dívida a longo prazo. Então, essa venda consultiva e dar essa grande dica para o cliente é sine qua non. E ele vai criar uma coisa que muitos consumidores esperam quando vai comprar um carro, que é a confiança. Quando você olha um seminovo, você quer ter a confiança de estar comprando um carro de qualidade, né? Você quer ter que tudo que você estiver ofertando para mim vai ser importante para mim. E às vezes eu vou trazer um tema aqui que é super importante, que é a venda do seguro, né? Às vezes o seguro de proteção daquele crédito que muitas vezes a loja, o cliente acha que é para aumentar, mas assegurar o seu crédito numa situação que você não está esperando, de repente você ficar desempregado, diferente, ter uma falta, a gente não sabe os acidentes. Aquilo ali tem uma quitação ou tem um pagamento antecipado das suas parcelas, é muito, muito importante até para regular o crédito do mercado. Então, o seguro da proteção do financiamento é super importante, assim como o seguro do carro, da garantia. E esses movimentos, você dá essa venda consultiva para ele, falando dos benefícios. O nosso seguro, além do benefício do seguro do risco do crédito, dá um benefício como um reboque, como um chaveiro, como uma hospedagem se seu carro quebrar, um táxi. Então, olha só
a quantidade de informações e qualidade na venda. Então, o quanto o time de vendas é importante, é necessário estar preparado para gerar aquela confiança e empatia ali, ó, se eu estou comprando além de um carro, que é o seu maior jargão aí, né? Isso. Então, assim, mais do que um carro, eu estou criando um elo de fidelização com o meu cliente, que é o que os bancos querem, que é o que eu quero. Quero fidelizar meu cliente, porque onde ele estiver no Brasil todo, no mundo, né? No mundo, nós estamos em 57 países. Tá? Nós somos a quinta financeira maior do mundo, tá? Na América Latina somos líder nessa proporção. Então, a gente quer estar onde o cliente, se ele for querer sacar dinheiro lá no Japão, se ele quiser no Chile, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, quando é pensar em Aracaju, pensar no Nordeste, pensar aí na Autobox, olha que legal, né? É isso mesmo. Não, ou então assim, ó, pois é, se ele for comprar um carro, como é que a gente sabe que a gente fidelizou, né? Quando eu tenho alguma dúvida na compra do carro, eu vou ligar para eles. Vou ligar. Aí eu bingo. Aí esse cliente é fidelizado com você. Então é um pouco da nossa expectativa também e de todo o trabalho que a gente faz, fidelização com o cliente. Mano, o cliente ele mudou, o comportamento dele está diferente, né? Hoje a gente vê o fluxo de cliente na loja física diminuindo cada vez mais. Hoje ele pesquisa antes online para depois sim vir à loja. E o EB Motors, que é o portal do Santander, ele ganha ainda mais relevância com isso. Como você enxerga o papel dessas plataformas no processo de compras atual? Assim, hoje a gente, por mais que você diz assim, ó, essa coisa do cliente passante, eu estou andando aqui, passo aqui, vou parar na sua loja para ver um carro, não existe. Antes de vir aqui, eu consultei no mínimo Instagram, né? Entrei numa plataforma, você tem a propaganda do seu carro, aí eu ver o seu site, eu vou olhar como é a sua loja, vou olhar o seu tempo, a sua história, para entender você, a sua marca, entender o seu estoque, agora eu vou lá. Então assim, não é só na sua atividade, em toda atividade hoje, eu antes de presencialmente ir na loja, comprar o produto, eu estudo o produto, pesquiso o produto, eu sei o preço dele, eu tenho noção disso para saber, tá? Então, as plataformas, redes sociais, mídias sociais, é tudo. Então, hoje são agendas, são clientes que você já trabalhou no seu CRM, já respondeu o WhatsApp dele e ele vem aqui só confirmar tudo que você falou para ele via mensageria, vem confirmar o que você disse e finalizar. E ainda tem clientes que são mais ousados, né? Ele nem vem. Você já manda o carro via reboque, via transportador e já vai lá. Então assim, o mundo mudou. Existe seu cliente que liga para você sem pesquisar nada? Claro que tem. Claro que tem. E você tem que ter esse trabalho para lembrar ele que você está lá. Porque senão, ele fideliza com outro. Porque para o cliente ser encantado hoje, basta só uma ligação lembrando do meu aniversário. Uma ligação lembrando o Dia das Mães. Um brinde diferente que eu recebo, ou que me mandam, ou que eu sou elogiada, ou que eu sou lembrada, para eu gerar uma empatia com uma outra marca, né, e comprar outro produto. Então, assim como você tem, e a gente antes, no passado, a gente tinha 4 marcas principais no mercado. E hoje a gente tem um bombardeio de marcas chinesas que está mudando essa expectativa e mudando uma realidade que vocês precisam estar muito antenados com relação a isso. Quando a gente fala do cliente pesquisar, ele está pesquisando tanto o produto, como o combustível, quanto o IPVA, quanto as taxas que ele paga, né? Então, é uma série de pesquisas através das plataformas e mídias sociais antes de chegar até você. Então, hoje é importante. O cliente hoje, o lojista hoje, que não faz essa negociação ou não cuida desse lado na sua loja, ele infelizmente é fadado a fechar. Ele vai fechar. Mas, Mônica, que dureza. Mas é, infelizmente. Ele acha que não precisa.
mas inconscientemente ele já faz isso sem ser organizado. Mônica, para a gente fechar, se você pudesse hoje dar um conselho para quem compra e para quem vende veículos, qual seria? O que é importante hoje, o cliente ter noção quando vai comprar um carro. Primeiro, está comprando um carro. Se ele tem dúvidas, ou se ele precisa, eu tenho certeza que cada loja libera. Se você tem dúvida nisso, leva seu mecânico de confiança, pede alguém para olhar o carro. Não é legal você comprar um bem, depois você reclamar que não viu isso. Não acho justo com lojista. Então, hoje você tem plataformas, hoje você tem todo um processo transparente com as lojas, os bancos exigem isso. Então, o cliente, ele tem que sim fazer a parte dele, né? Consultar a loja, se é uma loja de confiança, se ela tem site, quanto tempo ela está no mercado, se ele receber alguma coisa na plataforma, pelas plataformas, ver quais são as plataformas confiáveis, né? Antes de fechar qualquer negócio junto com a plataforma, a gente sabe hoje que o que tem mais é fraude em plataforma. Adianta tanto de entrada. Que plataforma está adiantando? Que cliente está fazendo isso? Então, assim, cuidado com isso, né? O que mais tem hoje é golpe. Então, se prevenir desse movimento é super importante, tá? Às vezes, o Corban, ele é culpado ou ele é nomeado de umas coisas onde ele faz o papel principal dele e o cliente não faz. E por outro lado, o que o nosso Corban, que é o nosso cliente, a nossa loja tem que fazer? Toda transação aberta, explicação realizada, saber o que está comprando, quais são as garantias, a apresentação do carro, a apresentação do financiamento, a transparência na negociação. Isso gera confiança, que eu acho que é o maior assim, adjetivo nessa relação é confiança. Confiança. Tá? Então, plataformas confiáveis, lojas confiáveis, empresários confiáveis, a gente pesquisar um pouco. Hoje o Google fala tudo, isso é importante. E a loja fazer o papel dela, dando informações qualitativas para os bancos, finalizar os processos, transferir o carro para o cliente, para que tudo fique em paz. Se eu falar assim, esses encontros, eu agradeço muito participar desses encontros. Muitas vezes a gente não tem a oportunidade de falar para as pessoas e dar um conhecimento que às vezes é um pouco conhecimento ou peculiaridades que podem resolver grandes problemas. Então, o meu agradecimento aqui por participar desse movimento e parabenizar você por isso, né? Um mercado que precisa de cada vez mais de informação e cada vez mais de evoluir em vários aspectos, né? Onde eu estou evoluindo na mensageria, onde eu estou evoluindo, onde eu posso chegar com o cliente, onde eu estou evoluindo nas ferramentas. A inteligência artificial está aí para ajudar a gente, ela não vai substituir ninguém, ela vai ajudar vocês muito, tá? As ferramentas hoje, que as plataformas, o CRM, é importante. E cada cliente gosta do chamego, né, do souvenir, desse movimento que fideliza mais essa relação. Então, parabéns por isso, tá? Vocês estão sendo pioneiros nesse processo, vão fazer muito sucesso, vai ter muito assunto bom aqui, eu tenho certeza. E o pessoal tem que ficar ligado em assistir isso, porque tenho certeza que a gente quer passar aqui e distribuir o máximo de conhecimento para todos que estão assistindo a gente, né? E é isso, pessoal. Se gostou, não esqueça de... Eu vou deixar o final para depois, que eu vou fazer